A paz do Senhor Jesus. Todo mundo feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu não trouxe o meu iPad hoje. Aí o meu iPad vai ser isso aqui, tá bom? Glória a Deus. Mas eu usei isso aqui e quero falar para você que a ministração que Deus trouxe ao nosso coração nessa noite vai ser um ensinamento, amém? Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé então em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Romanos, no capítulo 12. Glória a Deus. Amém? Romanos capítulo 12, e no versículo 2, diz assim: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez para que você possa guardar no seu coração. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Pai? Nós oramos agradecido em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor nos trouxe e tem nos conduzido até aqui. E a Tua palavra diz que os Teus filhos, os filhos de Deus, são guiados pelo Teu Espírito. E nós queremos, ó Deus, permanecer dia após dia, guiado pelo Teu Espírito, meu Deus. Nós queremos viver uma vida sem embaraço, sem contradição, sem nada que nos impeça, a Deus, a batalhar a boa batalha e a caminhar firme nos propósitos do Senhor em nossas vidas. Nós oramos para que haja em nós, ó Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois o desejo nosso é se parecer com o Teu Filho. Graças te damos por cada irmão dessa noite que está nos ouvindo, pelos irmãos que estão pela internet nesta hora, irmão de perto e de longe, e pela Tua igreja que aqui está reunida, Pai. Graças te damos e nós te louvamos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Toma os seus lugares. Nós louvamos a Deus por você que está aqui, e também quero lembrar os nossos irmãos que estão nos assistindo através do Facebook, CCQB Live Brasil, e tem vários irmãos que depois me mandaram mensagem, teve irmãos que me mandaram até testemunho, dizendo que Deus tem feito na vida deles, que tem sido curado, pessoas foram curadas por Deus, porque estavam ouvindo dos nossos cultos, e Deus tocou na vida dele, amém? Nós abençoamos a vida dos nossos irmãos que estão longe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Querido, nessa noite o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração uma mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. Na real, é um estudo a respeito dos dias que estamos vivendo. Não é sobre a volta de Jesus, não é sobre um assunto antigo, mas que está sempre atual em dezembro, que é o Natal. Ai, compreende? Queridos, a palavra de Deus diz aqui em Romanos 12, 2, diz da seguinte forma, que nós não podemos nos conformar com este século, ou com este mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente. Eu sei que tem muitas pessoas que, quem sabe, pode ter um conceito, uma forma de pensar, diferente da minha forma de pensar, a respeito das festividades do Natal, não é? Mas, irmãos, o que nós queremos de todo o meu coração, o temor do meu coração, certo? É que, o temor do meu coração é que, como diz a palavra de Deus, um dia eu hei de prestar conta para Deus, pelas pessoas em que Deus colocou na minha vida, para que eu pudesse pastorear e guiar nesse caminho da salvação. E isso é algo que eu creio de todo o meu coração, por ser a verdade de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês, para mim não ser acusado de algo que eu devia ensinar e eu não ensinei. É muito polêmico, está entendendo? Muitas pessoas não gostam, muitas pessoas fazem ao contrário, mas o que Deus tem colocado no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. E o que há várias fontes aqui que eu pesquisei, no final nós vamos ver algo sobre a palavra de Deus, mas várias fontes, é só você dar um Google sobre a origem do Natal,
você já vai ter ali uma imensidão de página que vai falar a respeito do Natal. E é interessante que para todos nós aqui poderíamos perguntar, mas quando foi que começou o Natal? Então era mais do que normal nós dizer, então foi no dia em que nasceu Jesus, certo? Então a comemoração do Natal seria o nascimento de Jesus. Mas nós vemos, irmão, que o Natal, esse que o mundo comemora nos dias de hoje, em 2024, 25 de dezembro de 2024, não é um Natal que teve início ao nascimento, no dia do nascimento de Jesus. Mas esse Natal, ele era muito antes do nascimento de Jesus. O Natal, ele era uma festa pagã, do povo que adoravam os deuses, como Thor, como Nimrod. O Natal, ele foi muito, e algo que foi muito chocante para mim, irmão, foi entender isso, porque no meu coração, como eu fui criado dentro da igreja católica, e ali nós comemorávamos assim, com toda a força, que os irmãos sabem, do Natal, eu fiquei impressionado quando descobri que o Natal não foi o dia do nascimento de Jesus. Então, irmão, sabe por quê? Porque o povo, eles são muito apegados à tradição, à conversa, sabe? E uma das coisas que, assim, um dia, quem sabe, se Deus permitir, eu quero ir para Jerusalém, sim, não tem problema nenhum, visitar Jerusalém, ir lá, ver onde Jesus viveu, cresceu, subir nos montes, ir lá no jardim do Getsêmani, mas uma das coisas que eu descobri esses dias, e que pelo qual me desmotivou gastar aí 15, 20 mil reais para ir para Jerusalém, é que até o túmulo que eles visitam hoje não foi o túmulo que Jesus foi sepultado. Então as pessoas começam a criar cultura e costume em cima de coisas que não são verdadeiras. Então o túmulo hoje de Jesus em Jerusalém não é o túmulo original da onde foi o sepultamento de Jesus. E assim o Natal também não é a data origem do nascimento de Jesus. Tanto que os estudiosos dizem que poderia ser de março a outubro, porque era um período da onde os pastores estavam no campo cuidando das suas ovelhas. E nesse período de Natal é um período muito frio. Então jamais os pastores colocariam as suas ovelhas para estar fora do pasto, do curral. Então no Natal é impossível Jesus ter nascido, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo. Lembra dessa história? Os anjos do céu vieram, saudaram Jesus, viram Jesus na manjedoura. Então, definitivamente, o Natal de 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus. Mas esse dia, irmão, já era comemorado antigamente por muitos povos, e povos pagãos, da onde era chamado o solstício de inverno. Eles comemoravam isso no início do inverno, porque, irmãos, e você já assistiu alguns filmes épicos, alguns filmes lá do Polo Norte, nós vemos que nesse período de dezembro, é o período que inicia-se o inverno rigoroso para eles. É um período da onde que o sol se põe e demora-se muito tempo, é neve, é tempestade de neve, o pessoal fica completamente no escuro. Nos Estados Unidos até hoje você vê que para eles sair de manhã cedo, eles têm que sair com a pá, limpando as estradas, porque fica tudo cheio de gelo. E nesses lugares lá, para o lado de Jerusalém afora, era pior ainda. Então o sol sumia, ficava numa escuridão completa, e o povo, eles faziam uma adoração ao Deus Sol, e faziam oferta ao Deus Sol, e faziam sacrifício ao Deus Sol, para que o Sol não os abandonasse, porque ele dependia exclusivamente, não tinha luz, como nos dias de hoje, é claro, e então eles dependiam do Sol. Então era uma forma que o Sol era um Deus para eles. Então eles faziam o solstício de inverno, era uma celebração pagã, que eles faziam ao Deus Sol. E quando, irmão, passou-se alguns anos que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que ressuscitou, passando-se alguns anos, aonde que a denominação predominante naquela época era Roma, e começou a Igreja Católica. E a Igreja Católica, o pessoal que iniciaram a Igreja Católica, eles trouxeram muito simbolismo do paganismo, porque eles eram pagãos, irmão. Eu não sei se algum de vocês
assistiram os Vikings? Quem assistiu os Vikings? Eu não estou fazendo propaganda para o Viking, mas é uma boa série para você assistir. É muito sangrenta, é muito forte, é uma série meia longa, mas lá fala-se muito sobre isso, no período em que havia os pagãos, e esses pagãos, eles foram catequizados pela Igreja Católica. Então eles chegavam, e os católicos da época, que eram chamados os cristãos, eles chegavam numa aldeia, num lugar que só tinham o pessoal viking e o pessoal pagão. Eles obrigavam as pessoas a serem batizadas, mas não era por conversão, era por obrigação. E a pessoa que não se batizava de acordo com a instrução e a obrigação que os católicos da época faziam, eles matavam na espada. Não havia uma conversão genuína de se entregar a Cristo, de se entregar ao Senhor. É assim um absurdo. A gente vê, e você fica horrorizado daquele povo que se dizia um cristão, fazia em nome de Cristo. Há muitos filmes, muitas séries que chama-se A Cruzada, onde mostram as pessoas que não tinham nenhum temor a Deus, e eles viviam obrigando as pessoas a se converter ao cristianismo, mas eles eram tão igual os pagãos, ou até pior do que os pagãos, das pessoas que adoravam aos demônios, que ofereciam os seus filhos ao demônio, que matavam, sacrificavam crianças e pessoas aos demônios. Então, dessa forma para mais diante. Então, quando a Igreja Católica iniciou-se isso, então falaram o seguinte, assim, vamos comemorar então uma forma de engano do povo. Então, no dia 25 de dezembro, não vai ser mais adorado o Deus Nimrod, disfarça. Não vai ser mais o solstício do verão, mas vamos comemorar o nascimento de Jesus. E trouxeram um simbolismo do paganismo para dentro da igreja, e ficou muitos e muitos anos a igreja comemorando, até que surgiu as igrejas evangélicas, da onde o pessoal começaram a conhecer a palavra de Deus, e ficou, quando os cristãos se converteram de verdade à palavra de Deus, não se comemorava o Natal dentro do povo evangélico. Com o tempo foram se passando, e as pessoas foram cada vez mais, as igrejas evangélicas, de uma certa forma, se familiarizando com o tema, que é um tema de ganhar alma, que é um tema de não sei o quê, e foram trazendo esses temas, que antes eram pagão, que foi cristianizado pela Igreja Católica, e depois evangelicado pelos evangélicos. Você perceba. Então você percebe, irmão, que esse assunto a respeito do Natal não é bíblico. A árvore do Natal era algo que eles prestavam culto no período do paganismo. No livro de Isaías, no capítulo 1, no livro de Jeremias, no capítulo 17, falam claramente que quando o povo se afastaram de Deus, eles iam até os bosques, e lá nos bosques eles faziam o seu sacrifício, até sacrifício humano, sacrifício de criança, nos pés das árvores, e enfeitavam as árvores, para ali cultuar o seu Deus. Então, aí o cristianismo trouxeram a árvore de Natal para dentro das suas casas, para dentro das suas igrejas, e ali começaram colocando, disfarçaram, vamos colocar aqui essas bolinhas, porque essas bolinhas agora não vai mais pertencer ao Deus pagão, mas vamos fazer isso, vamos colocar luzes nessa árvore de Natal, e foram modificando, irmão, modificando aquilo que era pagão, trazendo para dentro do povo de Deus, para dentro da igreja do Senhor, para dentro das nossas famílias, irmão, e nós temos pura e absoluta certeza que o Natal, a árvore de Natal não é algo bíblico, a palavra de Deus diz claramente a respeito disso. A guirlanda, sabe aquela guirlanda que as pessoas colocam na porta das suas casas? Também é um dos simbolismos do Natal, que se coloca no período do Natal. E é interessante, irmão, que no início do paganismo, eles colocavam essas guirlandas, esses enfeites, como um sinal, para que os demônios no período do solstício tivesse origem, tivesse acesso geral para entrar nas casas. Você percebe
que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles mataram um cordeiro, e pegaram o sangue do cordeiro e colocaram nos umbrais da sua casa, dizendo que quando o anjo da morte passasse, aonde houvesse o sangue do cordeiro, o demônio da morte não poderia tocar em ninguém que estivesse naquela casa, porque eles estavam cobertos com o sangue de Jesus. Era um sinal no mundo espiritual. E a guirlanda, ao contrário, é um sinal de que na casa da onde houvesse essa guirlanda, ela poderia entrar, porque o espírito natalino era bem-vindo naquele lugar. E você perceba que no Natal, eles falam muito sobre esse espírito natalino, esse espírito que eles chamam período de pessoas que possam fazer boas ações. É um período da onde as pessoas estão fazendo caridade, estão fazendo amor, estão se importando uns com os outros. Irmão, o crente, o filho de Deus, a filha de Deus, não é um período do ano que nós temos que mostrar bondade, é todo o dia das nossas vidas. E esse espírito natalino é um dos espíritos parecidos que abaixa nas mesas de centro, que lá tem nome de Pomba Gira, de Zé Pilintra, de Preto Velho, de Exu Caveira. Esse espírito assume um novo nome, agora é o espírito natalino que tem liberdade de agir na casa das pessoas. Então, irmão, nós vemos que a guirlanda, ela traz esse simbolismo, ela traz essa realidade no mundo espiritual, para que esse espírito natalino possa entrar e agir na casa das pessoas que por ali estão. Irmão, você perceba, a gente temos hoje hoje você para e você vê na televisão aberta, ou se você vê em todos os meios de comunicação, você nunca vai haver uma propaganda sobre o Natal, falando sobre Jesus. Vai falar sobre quem? Papai Noel. Sim ou não? Porque o comércio, ele assumiu esse tempo como um tempo de troca de presente, como um tempo que você deve, irmão. Tem pais de família que não tem condição de comprar o básico para a sua casa, mas ele é obrigado a dar um presente para o filho, para a esposa, para o esposo. No Natal é uma obrigação dar um presente. E quem colocou isso na cabeça das pessoas foi Deus, foi Jesus? Não. Quem colocou esse pensamento foi o pensamento do Papai Noel, sabe? O pensamento do Papai Noel de trocar presente, dessa coisa toda. E esse Papai Noel, irmão, ele é simplesmente a simbologia de São Nicolau. É um santo da Igreja Católica. Então, ele é um santo da Igreja Católica do século IX. Esse homem era um padre, era um bispo católico, da onde ele ajudavam as crianças, realmente faziam coisas boas, davam doce para as crianças, ajudavam as crianças, mas surgiu esse pensamento desse bom velhinho, da onde, irmão, quando nós estávamos lá, no mundo da mentira e das trevas, as pessoas nos ensinavam a dizer o seguinte, assim, ó, pegue um presente, coloque na árvore de Natal, ou diga para o seu filho que foi Papai Noel que trouxe esse presente. Não era assim? Sim ou não? Mas o que você estava ensinando para o seu filho? Você estava ensinando para o seu filho mentir. Era uma mentira, não era o Papai Noel que trazia. Cartas, escreva uma carta para o Papai Noel, te dá isso. Quantas crianças frustradas existem, ou vai sempre existir, porque vai ganhar, vai fazer a sua carta, e o Papai Noel nunca vai na casa dele entregar, porque os pais não tinham condição. O Papai Noel não pode trazer a bicicleta, mas trouxe esse docinho. A frustração no coração da criança. Ou então, o bom velhinho vai visitar você. Se você foi um bom aluno, se você foi um bom filho, se você respeitou, se você amou, você vai ganhar um presente. A gente estamos mentindo para os nossos filhos. E aonde há esse espírito de mentira, há o espírito do diabo. A palavra de Deus diz, irmão, que a mentira é do diabo, o pai da mentira é o diabo. Então, quem se torna um mentiroso, está entrando pelo mundo das trevas. E você percebe que o Natal, ele foi entrando nesse mundo de mentira, esse mundo de engano, esse mundo de fantasia, certo? Esse mundo da magia do Natal. Esse é o mundo pelo qual
Jesus disse que não tinha parte com ele. Você está entendendo, irmão? Então nós precisamos pedir para o Senhor a graça e a sabedoria do Senhor, para nós vivermos em todo o tempo da história, sendo um verdadeiro cristão, um homem ou mulher de Deus. Então, e é bem interessante, irmão, que o Papai Noel, ele não era tão famoso, até que, em 1931, das pessoas que mexia com propaganda da época, eles fizeram o seguinte: pegaram o velhinho Papai Noel, colocaram uma roupa vermelha nele, colocaram um gorro vermelho nele, e ele foi o garoto propaganda da Coca-Cola, com a sua trena e voando pelos ares. Então ele é o garoto propaganda oficial a partir daquele momento, e mundialmente ele ficou conhecido como Papai Noel. Mas ele foi simplesmente um garoto propaganda de uma bebida. Então é só comércio, irmão. É só comércio. E nós, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos entender: será que nós estamos, irmão, sendo envolvido por essa mentira do diabo? Você está entendendo? A palavra do Senhor aqui diz claramente em Romanos 12:2, que não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado, irmãos. Irmão, e uma das piores coisas do mundo é porque as pessoas estão sendo seduzidas. Como eu disse, o Natal, ele é algo encantador, sim ou não? Não é verdade? E as casas cheias de luzes, é lugares, o shopping cheio de luzes, cheio de coisas. Esse espírito natalino, ele traz esse sentimento de encanto, de magia, de distração, irmão. Distração. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos estar distraídos. Em todo o tempo nós precisamos estar com o nosso coração firme no Senhor. Irmão, e é uma pergunta bem interessante, da seguinte forma: como que se o Natal fosse realmente somente um dia que os cristãos comemorariam, porque era um dia dos cristãos, o dia do nascimento de Jesus, por que os espíritas, por que os ateus, por que os bêbados, porque todo mundo comemora? Pensa comigo. Se fosse um dia cristão, era só para o cristão comemorar. Mas então por que todas as pessoas comemoram, e comemoram com bebedeira, sim ou não? Eu estou falando verdade ou estou mentira, não é verdade? Estão comemorando com bebedeira. Irmão, quantas mortes acontecem em festa de Natal? Quantas brigam? Quantas desavençam que as pessoas comemoram nesse dia? Então, se fosse um dia dos cristãos, era um dia que só os cristãos seriam odiados pelo mundo. Esse dia não, tá? O ímpio ia dizer: está repreendido esse dia para nós. Porque tinha que ser um dia que os cristãos, somente o cristão comemoraria. Mas é um dia de magia, é um dia de distração, é um dia que os espíritas, que os satanistas, todos comemoram, porque eles têm consciência que eles não estão comemorando o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Gálatas, no capítulo 4, por favor, coloca ali para mim. Gálatas, no capítulo 4, e no versículo 8 e 9. Gálatas capítulo 4, versículo 8, diz assim: no passado, quando não conheceis a Deus, erais escravo daqueles que por natureza não são deuses. Continue. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, as quais de novo desejais servir? Continue lá. Guardais dias, meses, tempos e anos. Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco.
e no 12, caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecido a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós, em nada me ofendestes. Perceba, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, vocês estão voltando aos dias antigos, que vocês não conheciam o Senhor, vocês estão guardando dias, meses, anos, ou está dizendo, vocês estão celebrando coisas que vocês não devem celebrar. Irmão, me dê aqui na Bíblia Sagrada de Gênesis, ou Apocalipse, ou de Mateus Apocalipse, que fala sobre o Novo Testamento, aonde que está escrito que os cristãos da primeira era comemoravam o Natal? Aonde que você viu os 12 de Jesus reunidos e fez uma festa? Depois da morte, diz, não, vamos comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Não existe princípio bíblico, irmão. Não existe base bíblica. É só comércio, sabe? E eu me lembro que a palavra do Senhor diz que um dia o diabo levou Jesus no alto monte e mostrou para Jesus toda a glória do mundo. E tudo que o mundo podia oferecer para Jesus, a glória, a magia do mundo. E Jesus disse, vai, sai Satanás. Em nenhum tempo, Jesus ficou encantado pelas artimanhas e pelo glamour deste mundo, pela magia desse mundo. O único dia, irmão, em 1 Coríntios 11, no versículo 25 e 26, o único dia que a palavra do Senhor, ou a data, ou o tempo, que nós devemos comemorar, é a morte e a ressurreição do Senhor. Porque o dia de Jesus nascer, glória a Deus, foi importante. Mas mais importante foi o dia em que ele se ofereceu como sacrifício, vivo, santo, para Deus, por a vida de cada um de nós. Ele diz, você deve comemorar lembrando da minha morte, da minha ressurreição, é esse dia. Sabe, meus irmãos, então, nós temos que guardar em nosso coração, com sabedoria, porque muitas pessoas achando que está abrindo a casa dele, para o Espírito de Cristo, está abrindo a minha vida para um Espírito natalino, e estou atraindo para a minha vida demônios, de bebedeiras, de bagunça, de orgia, de confusão. E nós, como filhos de Deus, precisamos sermos sábios, irmão. Sabe, as pessoas dizem o seguinte, eles comemoram dizendo um para o outro, Feliz Natal um para o outro. Mas, irmão, Natal significa nascimento. Mas Feliz Nascimento, olha que saudação mais tola. Não é? É melhor dizer bom dia, você tem um bom dia, mas um Feliz Natal, Feliz Nascimento, irmão. Essas pessoas que dizem um Feliz Natal ainda estão comemorando, e estão adorando ainda um Jesus pequeno em uma manjedoura, em um Jesus, que o menino Jesus nasce em seu coração, e que esse menino Jesus, irmão, eles estão ali adorando um menino, que não tem autoridade, que não tem poder, que não tem força, mas eles não querem adorar aquele que cresceu, que é o Filho de Deus, e que hoje é o Senhor e o Salvador de todos aqueles que o recebem. Essas pessoas querem receber o Deus menino, mas não querem receber o Deus Senhor. Está entendendo? E nós recebemos em nossas vidas, irmão, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós precisamos entender, irmãos, e sair do costume desse mundo. Eu não estou dizendo que você não deve dar um presente para os seus filhos, glória a Deus por isso, pode dar, quanto queira, mas não sejam obrigados, simplesmente pelo sistema deste mundo, obrigados, senão o teu filho vai ficar chateado, senão a tua esposa vai ficar chateada, senão o teu filho vai ficar de mal com você, porque você não apresentou para ele um presente nesse dia, não, irmão, sabe, e fugir disso. Nós podemos dar um presente para os nossos filhos, aquela coisa toda, em qualquer tempo, mas não precisa entrar no consumismo do Natal, no consumismo deste mundo. Este mundo está entregue ao maligno, irmão. E nós, como filhos de Deus, precisamos ser conservados como uma geração santa e irrepreensível, que estamos esperando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão.
A Bíblia diz que eu não posso estar me embriagando com os desejos, com os sabores, com as loucuras deste mundo, mas eu não devo estar distraído, irmão. Sabe? Jesus está constantemente, a palavra do Senhor está constantemente dizendo para nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Ele está dizendo constantemente, e o diabo está dizendo: se distraia com festa, se distraia com bebedice, se distraia com comilança, se distraia com festa. Olha, agora é Natal, agora é não sei o quê, é tempo de celebrar. Irmão, é tempo de se arrepender dos nossos pecados. Sabe, irmão, é tempo, irmão, de se arrepender da velha vida que estamos vivendo. É tempo de contrição, irmão. A palavra do Senhor diz que Ele vai vir buscar um povo santo, uma igreja santa, zelosa de boas obras. Você está entendendo? Ele vai vir buscar um povo santo, um povo que não vai se distrair com os costumes, com os desejos, com os sabores desse mundo. Nós precisamos estarmos atentos, irmão. O diabo quer que nós possamos estar em celebração nesse mundo, em festa desse mundo, em alegria deste mundo, mas o Senhor está nos mostrando estar sempre olhando para Ele. Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, do 1º de janeiro a 31 de dezembro, olhando para Jesus, vivendo as coisas do Senhor. Aproveita as férias, glória a Deus, é tempo de descansar. Separa um tempo com a família, separe um tempo com as pessoas que você ama, amém, é isso aí, mas fujam do sistema deste mundo. Não vos conformeis com este mundo. Tudo aquilo que o mundo nos oferece, irmão, nós devemos negar. Tudo aquilo que o mundo está nos entregando de bandeja, nós precisamos negar, rejeitar, para vivermos uma vida de santidade e de retidão diante de Deus. A grande maioria, volto a te repetir, as festas, a celebração, os almoços, a ceia de Natal, ela termina em pancadaria, em ofensa. Ah, eu fiquei de mal com meus parentes o ano todo, mas agora é Natal, o espírito natalino, vamos se reunir. E de repente o pau tora e acaba desgraça no meio das famílias. Se reunimos como homens e mulheres de Deus em todo o tempo, celebrando, irmão, a ressurreição de Cristo Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Romanos 14, nos diz o seguinte, que os filhos de Deus, eles são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então que possamos viver essa vida cheio do poder do Espírito Santo, da vida de Deus, da celebração das coisas do céu, adorando e esperando a manifestação do Filho de Deus, que virá em breve, irmãos. Amém? Então, em vez de estar aí querendo comemorar o nascimento que já não existe, que Ele não deixou, fujamos desses pensamentos, desses sentimentos. Amém? Então, queridos, a mensagem que Deus quer trazer para a vida de cada um de nós é: não se conforme com essa vida que o mundo tem tentado te ofertar, tem tentado te induzir, tem tentado te levar, irmão. Deus veio trazer para nós um reino de verdade. Sabe que coisa maravilhosa é você ouvir o que a nossa irmã Bárbara falando, né? O Gustavo também está no curso de homens aqui na igreja, e o testemunho dos filhos da família, dizendo o poder de Deus que tem sobre a vida, da transformação da família. Amém? Eles estão vivendo um tempo de transformação, um tempo de poder de Deus, um tempo de graça de Deus. É essa forma de vida que Deus espera de cada um de nós, que não esperamos no Natal para viver esse espírito natalino de acordo com o padrão deste mundo, mas que possamos ser uma família que adora o Senhor, uma família que vive em espírito e em verdade, uma família que ame, uma família que mostre generosidade o ano todo, uma família que mostre unidade o ano todo, algo que não precisa se reunir numa ceia e esperar da meia-noite para fazer uma ceia de Natal. Que loucura, gente! A gente janta 7 horas, 8 horas, agora no Natal eu vou celebrar. Não, irmão, coitado do peru, coitado dos porquinhos do Claudinei.
Coma ele meio-dia, 7 horas, mas não entrar no sistema deste mundo, irmão. Sabe? Tem até um ditado que diz que ninguém sabe o dia da morte, é só o peru que sabe, né? E vai ser no dia 24 de dezembro, na véspera. Então, irmão, fujamos dessa forma de vida e buscamos servir a Deus em espírito e em verdade. Amém? Buscamos servir a Deus em espírito e em verdade. Quem sabe nessa noite você veio para buscar algo da parte de Deus, e da parte de Deus busque a cumprir com os princípios da palavra do Senhor. Amém? Porque, irmão, nós cultuamos ao Senhor junto como igreja, mas a bênção de Deus, ela não acontece conosco somente no culto. A bênção do Senhor acontece em nós, em nossa casa, em nossa família. A bênção do Senhor é todo dia. A bênção do Senhor é quando você está sozinho no teu quarto adorando o Senhor, quando você está em família fazendo um culto de adoração, que você está sozinho caminhando. O teu momento de receber a bênção do Senhor é o tempo que você se abre para esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, em nome de Jesus, peço para o Ministério Louvor subir aqui e vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele conceda para nós como igreja livramento. Amém, irmão? Livramento. Livramento, irmão. Glória a Deus. Eu tinha que trazer essa palavra para vocês. Não entra no sistema deste mundo. Não entra na onda deste mundo. Não se distraia, irmãos, por nada. Permaneça firme, inabalável em todo o tempo. Permaneçamos inabalável em todo o tempo, esperando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos se alegrar com essa notícia. Amém? Que possamos se alegrar com essa bela e maravilhosa notícia que Jesus está voltando, irmãos. Os sinais estão se cumprindo, está tudo mostrando que a vinda do Filho do Homem será em breve. Sabe, meus irmãos, preparamos, em vez de nós andarmos com comilanças, com bebedeiras, com o pecado deste mundo, quebrantamos o nosso coração, irmão. Quem sabe você ouviu nesses dias, né? Domingo passado, o Brasil e o mundo ficou sabendo da morte do apóstolo Rina, né? Um homem conhecido no mundo todo, 500 e poucas igrejas, de uma hora para outra. E não foi um acidente, foi um infarto que o homem teve. Mas como ele, nós tivemos vizinhos aqui que morreram de infartos. Você tem pessoas que você conhece. E como está a vida de cada um, irmão, para partir para morar com Jesus? Vai estar preocupado em festa, em bebedeiras, em coisas desse mundo? Ou vai estar vivendo uma vida santa diante do Senhor? Então Deus nos chama nessa noite, em nome de Jesus, que você leve contigo para a sua vida uma mudança a cada dia, uma mudança de ser transformado por Deus, irmão. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Existe um bom combate para você combater hoje, até antes de você dormir. Existe um bom combate que você tem que combater amanhã. Guardar a tua carreira dia após dia, em nome de Jesus. Que Deus guarde a cada um de nós, amém? Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos adorar Jesus. Aleluia, Jesus.